e agora o ministro Padilha troca de ministério com a saída de Nízia Trindade, do Ministério da Saúde, Raniele. Exato, como a gente havia antecipado aqui ontem, o presidente Lula teve uma conversa com a ministra Nízia à tarde, depois daquele evento pela manhã. Foi até criticado o fato ainda dela participar de um evento de manhã e ter sido demitida à tarde. E o próprio presidente fez questão de informar, por meio de uma nota, a imprensa que estava substituindo. Ele usou esse termo, substituindo a ministra Nízia pelo ministro Alexandre Padilha, e já com a data de posse para o novo ministro, no dia 6 de março. Ele que faz parte da Secretaria de Relações Institucionais, é o titular da pasta, e que vai deixar o cargo para assumir um posto já conhecido por ele no governo Dilma Rousseff, também no final da gestão dele, que foi, inclusive, responsável pelo Mais Médicos, né? Um programa que o governo Lula depositava confiança em Nízia Trindade para ampliá-lo com mais especialistas, coisa que frustrou um pouco a expectativa do governo. Havia essa cobrança de Lula por um ato mais expressivo, algum programa mais expressivo nessa gestão, porque eles acreditavam que isso pudesse dar visibilidade às ações do governo federal. E a ministra Nízia, hoje pela manhã, ela falou com a imprensa rapidamente. Disse que o presidente Lula externou a ela que precisava de uma mudança no perfil do Ministério da Saúde. Mas ela criticou a imprensa por usar o termo fritura em relação ao que fizeram. Ela ainda está como ministra, só deixa o cargo no dia 6, mas ela criticou o fato de antecipar esse tipo de movimento do governo, coisa que estava ocorrendo. Vamos ver o que ela disse. Acho que ele entende que as dimensões técnico-políticas, né, meu entendimento do que ele me relatou, são importantes nesse momento, né, a avaliação do presidente. O que eu disse para ele, eu repito aqui, ele é o técnico de um time, faz parte da vivência de qualquer governo, substituição de ministros. Isso nada depõe em relação ao meu trabalho, sou muito consciente disso. Eu estou me referindo ao processo chamado por vocês mesmos de fritura na imprensa. Isso é inconcebível, não deveria acontecer. Simplesmente deveria se apurar os fatos e não se antecipar decisões que cabem ao presidente. Esse é o pontapé da reforma ministerial que está por vir. Muitos nomes são cotados, como dos ex-presidentes aqui do Congresso Nacional, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, deputada federal Tabata Amaral, que deve assumir Ciência e Tecnologia. Também Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, são alguns dos nomes que já são ventilados. E ministros que podem também deixar o cargo, também ainda está o nome de Wellington Dias, mesmo ele assumindo muitos compromissos na pasta, está aí no radar, além de Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia. Então, são alguns movimentos que Lula deve fazer até para poder ganhar esse apoio desses partidos, sobretudo do Centrão. Eu falei com o interlocutor de Arthur Lira, disse que ainda não foi nem sondado, não conversou com o governo, também avaliou que o governo está muito ruim na avaliação, até por conta das pesquisas que estão saindo. Sobre Nízia, uma médica, uma pessoa da área, muito renomada no Brasil, mas que no Ministério, 2 problemas administrativos foram cruciais para a saída dela. Uma portaria envolvendo o aborto, uma mudança, fez com que ela ficasse queimada na bancada evangélica. 2, ela não conseguiu evitar o desperdício de vacinas durante a gestão dela, vacinas extraviadas num governo que veio para trazer a ciência. 2 questões imperdoáveis do ponto de vista de 2 barbeiragens. E terceiro, essa fala dela final revela que ela, infelizmente, não tem como entender a dinâmica da política. Ela está querendo dizer como é que o jornalista tem que agir? Se a gente tem ou não tem que buscar as informações de bastidores, ministra. A senhora faz o seu trabalho, que é ser médica, ser ministra, e deixa a imprensa fazer o trabalho dela, professor.
Exatamente, exatamente, né? Ela não fez uma boa gestão à frente do Ministério da Saúde, né? Isso é de conhecimento de todos, senão ela permaneceria no cargo, né? Isso é óbvio. Imputar à imprensa a fritura dela, nada, a fritura veio do interior do próprio governo, né? Terceiro, eu não achei que a solução fosse a forma como foi encaminhada a saída dela foi a mais feliz, eu acho que poderia ter sido resolvido isso desde o final do ano passado. Também não acho que ela, já demitida, ficar no cargo até dia 6 de março, isso é extremamente desagradável para ela, para o governo, mas principalmente para a população, de ver o Padilha tomar posse imediatamente, não tem nada a ver com o carnaval. A dengue, o surto de dengue não vai parar por causa do carnaval, vai continuar. Então, acho que foi um encaminhamento realmente infeliz no conjunto do processo. Agora vamos aguardar aí as outras mudanças na esfera da reforma ministerial, que teria de ter ocorrido no final do ano passado, porque as últimas pesquisas, inclusive de hoje, divulgadas, deixam o governo, em termos de avaliação, numa situação de extrema fragilidade. Mariano. Amadeu, assim, não é meu local de fala, mas a gente também, um aspecto importante, é a terceira mulher, daí nós temos a do turismo, a do esporte, agora a Anísia, que deixa o Ministério, também aí a presidente da Caixa Econômica que saiu. Eu concordo com vocês que teve essas falhas administrativas, mas eu acho que o fator político, a pressão do Centrão, eu acredito que foi o peso maior para essa demissão da ministra Anísia Trindade. E ainda teve o problema da dengue, né, que foi terrível no Brasil, mais uma crise que ela não soube administrar. Vamos lá para voltar com a Raniele e, mais uma vez, o governo Lula às voltas com a bancada do agro, Raniele. Exatamente, Amadeu. Dessa vez é uma crítica da bancada do agro sobre uma medida que estava sendo estudada, mas que eu, inclusive, entrei em contato com o Ministério da Fazenda e eles não confirmaram sobre essa medida, mas a oposição já está fazendo vários movimentos para piorar ainda mais a imagem do governo. E em uma nota oficial da oposição, o coronel Zucco, né, que ele se identifica como deputado federal Zucco apenas, ele critica a possibilidade do governo taxar exportações, principalmente das commodities brasileiras, ou seja, quem produz é o agro. Primeiro, teve aquela crise que também foi trazida à tona pela oposição, da suspensão da linha de crédito do Plano Safra. Agora, essa possibilidade de taxação das exportações. Mas isso não foi confirmado pelo governo federal, não foi confirmado pelo Ministério da Fazenda. E a oposição sai mais uma vez em defesa ao agro, dizendo que essa é uma bandeira deles. De acordo com a nota, que tem aí um trecho da nota, a oposição disse que isso demonstra a incapacidade de compreender a realidade do setor produtivo brasileiro ao propor essa taxa de exportações agrícolas, que seria uma solução para o controle do preço dos alimentos. Essa medida desastrosa, além de penalizar diretamente os produtores rurais, ameaça a competitividade do agronegócio nacional e coloca em risco a geração de empregos e crescimento do país. Então, essa é só uma das ações da bancada da oposição, porque já tem uma outra ação, inclusive, que foi levada aqui para a Procuradoria-Geral da República hoje pelo deputado Sanderson, do PL, para pedir abuso de poder político pelo presidente Lula por conta daquele pronunciamento que ele fez em cadeia nacional. Eles estão configurando ali como propaganda eleitoral antecipada pelo fato do presidente ter anunciado o início do pagamento da parcela do programa Pé de Meia. O papel da oposição, claro, é fazer oposição. Agora, e o papel do presidente é dizer o que ele está fazendo à população. Uma crítica sem sentido, na minha visão. Raniele